Vocês testificam que o Senhor Jesus voltou, que Ele se manifestou e obrou na China. Mas achamos que o Senhor voltará nos últimos dias para nos levar para o reino dos céus, ou nos acenderá às nuvens para nos encontrarmos com Ele no céu. Deveríamos recorrer às palavras de Deus e não às do homem para conhecer a volta do Senhor. A segunda vinda do Senhor é para receber os santos no reino dos céus, isto é certo. Que tipo de lugar o Senhor preparou para nós? Qual é a maior esperança da nossa fé no Senhor? Seremos arrebatados para o reino dos céus. Isso mesmo. Conhecer o Senhor, ser arrebatado para o reino dos céus, receber a promessa e a bênção de Deus. Isso mesmo. Sim. Hoje, nossos desejos finalmente se realizaram. O Senhor Jesus, por quem ansiamos por tantos anos, voltou como Deus Todo-Poderoso encarnado. Amém. Amém. Ele apareceu e falou na China para fazer a obra de julgamento, começando pela casa de Deus nos últimos dias, para purificar totalmente, transformar o homem e trazê-lo para o reino de Cristo. Amém. 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 Como acreditamos em Deus, precisamos acompanhar os seus passos e receber a aparição e obra de Cristo, ouvir a sua voz e participar do banquete das bodas do Cordeiro. Esta é a forma de ser trazido ao reino dos céus. Amém. Se nós podemos receber o julgamento e a purificação de Deus Todo-Poderoso, será o cumprimento da profecia: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Significa que estamos no caminho do reino dos céus. Nosso desejo de esperar a volta do Senhor e ser arrebatados para o reino dos céus será verdadeiramente realizado. Amém. 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 Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, quanto à obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, se tiverem dúvidas, por favor, podem perguntá-las. Vamos procurar e comunicar a verdade juntos para solucionar isso. Perfeito. Sim. O irmão Tim e o irmão Su nos comunicarão a esse respeito. Tudo bem? Vocês testificam que o Senhor Jesus voltou, que Ele se manifestou e obrou na China. Eu acredito porque é o que o Senhor Jesus profetizou na Bíblia. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas achamos que o Senhor voltará nos últimos dias para nos levar para o reino dos céus, ou nos acenderá às nuvens para nos encontrarmos com Ele no céu. Assim como Paulo disse na Bíblia: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas por que motivo o Senhor não veio como descrito na Bíblia? Isso certamente não é consistente com nossas noções e imaginações. É verdade. O que tem a ver a obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias com sermos levados para o reino dos céus? Eu não entendo. Por favor, nos comunica sobre isso. Sim, nos comunica. Sim, nos comunica. Tudo bem. É certo recorrer às profecias da Bíblia para estudar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Muitos acreditam que quando o Senhor voltar, Ele erguerá os fiéis aos céus para encontrá-lo. O que dizem se baseia na palavra de Paulo, não na do Senhor. Nós não temos como dizer se as palavras de Paulo eram uma ideia do homem ou um esclarecimento do Espírito Santo. É verdade. É verdade. Isto foi o que o Senhor Jesus disse ao profetizar sua volta. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Amém. Amém.
Amém. O Senhor disse que quando ele voltar, ninguém saberá. Além de Deus, nem mesmo os anjos saberão. Não é assim? Amém. Amém. Sim, isso mesmo. De acordo com sua ideia, aqueles que acreditam no Senhor ascenderão aos céus para encontrá-lo nas nuvens. Isso se fundamenta na palavra de Deus? Não. Não. Se você recorrer à palavra de Paulo, em vez da palavra do Senhor, então está completamente errado. Paulo era apenas um homem. Ele não representava o Senhor Jesus. Como ele podia saber que o Senhor ascenderia seus fiéis às nuvens quando ele voltasse? Qual era a base da palavra de Paulo? Devemos aguardar o retorno dele, de acordo com as palavras de Paulo? Por que não o saudamos de acordo com a palavra do Senhor Jesus? Isso foi o que o Senhor Jesus disse ao profetizar sobre sua volta. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que significa quando alguém recorre apenas à palavra de Paulo, mas não às palavras do Senhor Jesus para acreditar no Senhor? Isso significa que Paulo era o Senhor e Cristo? Não. Claro que não. Então em quem vocês acreditam, afinal? Em Paulo ou no Senhor Jesus? Com certeza acreditamos no Senhor. Será que isso não vale a nossa reflexão? A segunda vinda do Senhor é para receber os santos no reino dos céus, isto é certo. Mas ninguém pode adivinhar como o Senhor receberá seus seguidores no reino dos céus. Se recorrêssemos às noções e às imaginações do homem para entender, presumindo que o Senhor ascenderia as pessoas aos céus a seu encontro, seria muito irreal. Vocês não concordam? Sim, claro. Sim, concordamos. Todos nós vimos que Deus Todo-Poderoso aparece na China nos últimos dias, expressando verdades sobre a purificação e salvação do homem. Ele está no processo de purificar e aperfeiçoar as virgens sábias levadas diante de seu trono. Deus está determinado em tornar essas pessoas vencedoras antes que a catástrofe chegue. Depois de formar um grupo de vencedores, Deus lança a catástrofe para destruir os maus, que insanamente resistem a Deus. Depois da catástrofe, Deus vai aparecer para todas as pessoas e nações. Agora entendi. Esse não é o verdadeiro processo de como o Senhor levará seus seguidores para o reino de Cristo em sua vinda? Agora eu entendo. É verdade. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias cumpriu a profecia do Senhor: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Amém. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Amém. Quando o Senhor já estiver aqui na terra, e ainda assim quisermos ascender aos céus, não estaremos indo na direção errada. Esse é o caso, sim. Exato. Desde que o Senhor veio à terra, Deus também predeterminou que nascêssemos nos últimos dias, para sermos levados diante de seu trono, recebermos seu julgamento nos últimos dias, sermos purificados por ele e, finalmente, entrarmos no reino de Cristo. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Amém. Que tipo de lugar o Senhor preparou para nós? Isso se refere ao reino de Cristo, concretizado na terra, cumprindo a profecia, para que onde eu estiver, estejai vós também. Isso prova que quando o Senhor voltar, nos últimos dias, ele virá no seu reino. Graças ao Senhor. A obra do julgamento, que começa pela casa de Deus, é para formar um grupo de vencedores.
com as virgens sábias, que são as primeiras a receber a obra de Deus nos últimos dias. Então ele aparecerá descendo em uma nuvem. Assim, o reino de Cristo é concretizado na terra. Concretizado na terra. É verdade. Agora, digam-me, receber a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias tem a ver com ser levado para o reino dos céus quando o Senhor voltar? Sim. Sim. Isso mesmo. A verdade da obra de Deus nos últimos dias cumpre completamente as profecias do Senhor Jesus. Somente por vivenciar a obra do julgamento de Deus nos últimos dias, podemos ver o cumprimento das profecias na Bíblia. Confiar nas noções e imaginações do homem para especular sobre as profecias é uma tolice e um absurdo. É sim. Que absurdo. Deveríamos recorrer às palavras de Deus e não às do homem para conhecer a volta do Senhor. Se recorrermos às palavras do homem, vamos perder a chance do arrebatamento na volta do Senhor. Nós seremos os únicos culpados. Nós temos que seguir as palavras do Senhor em tudo ao acreditarmos nele. É muito fácil nos desviarmos se recorrermos às palavras do homem. Principalmente tratando-se de um evento tão importante quanto conhecer o Senhor. Nós seguimos a palavra do homem, mas não as palavras do Senhor. Perdemos a chance de conhecê-lo e sermos levados ao reino dos céus. Nós falhamos em perceber isso antes. É verdade. Pela graça de Deus, nós ouvimos a voz dele hoje. Somos afortunados para receber a obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, para sermos purificados e tornados perfeitos pelas palavras dele. Amém. É de fato nossa bênção. Amém. Amém.